Corumbá é uma cidade alegre, de ares litorâneos e rodeada pela beleza do Pantanal. A cidade tem muitos atrativos e vamos te mostrar os principais pontos turísticos de lá. Corumbá tem muitas praças, mirantes, museus e até o Cristo está sempre de olhos voltados para lá. A cidade tem muita cultura, tradição e influências de povos indígenas, paraguaios e bolivianos, e essa mistura resulta em muita festa. Sempre tem algum evento acontecendo por lá e muitos turistas pelas ruas. Vem com a gente tomar nota desses lugares que você precisa conhecer. A cidade se divide em Cidade Alta e Cidade Baixa. A Cidade Baixa é onde encontramos a orla do Porto Geral, a prainha, o Rio Paraguai, o Casaril do Porto, o Chafariz e algumas edificações que se destacam, como a Casa Vasques e Filho e o MUPAN, o Museu de História do Pantanal. Na parte alta temos 3 praças importantes, galerias de arte, casas de artesanato, bons lugares para comer e o Cristo Rei do Pantanal, que tem um mirante incrível. Nesse vídeo vamos te mostrar os atrativos da Cidade Baixa e no próximo vídeo os pontos turísticos da Cidade Alta. Um programa sem dúvida imperdível e parada obrigatória em Corumbá é visitar o Porto Geral, passear pelas ruas olhando os casarões centenários e coloridos que fazem parte da história da cidade e são chamados de Casaril do Porto. Além de render boas fotos, a orla do Porto Geral tem uma energia muito boa, é um ponto de encontro da cidade, cheio de famílias, crianças brincando, turistas chegando e saindo para os passeios de barco. E apesar de ser um lugar muito visitado e procurado, consegue manter essa tranquilidade. Vendo as ruas vazias assim, dá para acreditar que era feriado de carnaval por lá? Achamos a cidade muito acolhedora, segura e ficamos com aquela sensação de que todo mundo se conhece por aqui. Fomos muito bem recebidos e acolhidos pelos corumbaenses. Ali também fica a prainha municipal, onde o pessoal vai tomar banho no Rio Paraguai, andar de canoa e caiaque, fazer stand-up paddle e pescar. Pessoal, eu já moro no Mato Grosso do Sul há uns 30 anos e, no entanto, é a minha primeira vez aqui em Corumbá e no Pantanal. E por que eu não tinha vindo antes? Porque a gente tem uma imagem, assim, a gente acha que é muito complicada a logística por aqui, né? A gente tem essa impressão que a gente tem que vir e ficar isolado lá no meio do Pantanal e eu nunca tinha vindo por isso. Eu achava que aqui só teriam passeios para se fazer de chalana, de pesca, e como eu não gosto de pescar, não gosto de pescaria, a gente nunca tinha se interessado em vir. Até que eu comecei a pesquisar e vi que existiam fazendas muito lindas, muito bem estruturadas, inclusive chiquérrimas, porém essas fazendas chiquérrimas não cabiam no meu bolso. E aí era mais um empecilho, porque a gente não tinha esse valor para gastar lá, porque os pacotes são cerca de 3, 5, 7 mil por pessoa. Então a gente acabava não vindo porque pensava assim, para vir para Corumbá, a única opção que vai ter é fazer passeio de chalana, pescaria, e a gente não tinha interesse por isso. Para ficar nas fazendas lá no meio do Pantanal também não dava por causa do valor. Até que nós encontramos uma agência de turismo aqui em Corumbá que caiu assim como uma luva, se encaixou perfeitamente no que a gente queria, que era ficar hospedado em Corumbá, porque as opções de hospedagem por aqui são mais baratas. Então a gente sai, faz os passeios e retorna para a cidade. E os meninos da agência Icteros Ecoturismo, Rafael e o Gabriel, eles montam passeios personalizados de acordo com o que você quer. Os passeios são exclusivos, você não vai com um monte de gente, eles acompanham a gente nos passeios. E nós fechamos um pacote aqui com eles. Nós vamos fazer um passeio no Rio Paraguai para ver o pôr do sol e fazer avistamentos dos animais. E vamos fazer também um safari fotográfico na Estrada Park com eles, que tem direito ao almoço e a conhecer também uma fazenda que fica lá na Estrada Park. Então vai ser muito bacana. E eu vou deixar o contato dos meninos aqui para vocês, telefone, Instagram. Então assim, gente, eles são referência nesse tipo
de ecoturismo aqui na cidade. Os dois são biólogos formados, eles são guias condutores, né, biólogos condutores, o que deixa o passeio mais interessante ainda, porque eles conhecem todos os animais, então eles vão te contar sobre os hábitos daqueles bichos, como eles se chamam, e a região aqui é muito vasta, são mais de 650 espécies de aves por aqui, então vá com alguém que conhece, que o teu passeio vai ser muito mais interessante. O Casario do Porto Geral fica no centro histórico de Corumbá e abriga construções com uma arquitetura dos séculos XVIII e XIX, período em que a cidade tinha o terceiro maior porto fluvial da América Latina. Atualmente, os prédios são utilizados para o comércio, como bares, casas de artesanato, agências de turismo e como museus. O Porto Geral de Corumbá está entre os maiores portos fluviais do Brasil. Ele é considerado o maior da região centro-oeste e é o cartão postal da capital do Pantanal. Corumbá recebeu muitos imigrantes, mas principalmente cariocas, o que pode ser notado no sotaque arrastado dos corumbaenses. O Casario do Porto é composto por aproximadamente 25 edificações, que já funcionaram como bancos, comércio, curtumes e até a primeira fábrica de gelo do Brasil. O Casario do Porto foi tombado pelo IPHAN e serve como palco de eventos sociais e turísticos em Corumbá, como o Banho de São João, que é realizado tradicionalmente no dia 23 de julho. A Casa Vasques e Filhos, com certeza, se destaca aqui pela arquitetura e ela tem uma curiosidade, ela demorou 84 anos para ficar pronta. Projetada no estilo Art Nouveau pelo arquiteto italiano Martin Santalucci e inaugurada em 1900, a Casa Vasques e Filhos foi idealizada para ser uma residência, porém já foi armazém e agência bancária. Atualmente ela abriga o Instituto Homem Pantaneiro. Essa é a ladeira José Bonifácio. Aqui onde funciona hoje o prédio do IPHAN, antigamente era a alfândega aqui do Porto de Corumbá. Foi edificado em linhas neoclássicas pelo arquiteto italiano Martin Santalucci e teve sua construção concluída em 1896. Mas o que eu mais gostei da orla do Porto foi esse chafariz, que resgata na gente a alegria e a simplicidade das crianças. E eu confesso que não resisti e fui lá correr e me molhar também. Naquele calorão de Corumbá, encontrar aquela água jorrando é um convite irresistível. Deixa o lugar alegre, com ares de litoral, e fica todo mundo lá pela orla, curtindo a sombra das árvores, ouvindo música, tomando um tereré e curtindo a alegria das crianças brincando, as pequenas e as grandes como eu, que vão turistar por lá e não deixam essa oportunidade passar. Olha isso, gente! Não dá vontade de ser criança também? Voltar a ser criança e entrar correndo aí? Que delícia! Vamos pra mim? Vamos! Tem arco-íris! Pera aí, vai de novo que eu trombei no menino. Like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets, nobody gets, nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. Looking for some
I'm gonna show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall. Olha que bacana, aqui espalhado pela cidade tem essas plaquinhas, ó, com os pontos turísticos. E aqui fala, ó, todos os lugares para conhecer, né, na cidade, ó. Eles ficam todos muito próximos, na verdade, né, concentrados aqui na orla. Um lugar que nos surpreendeu e superou as expectativas foi o MUPAN, o Museu de História do Pantanal. O prédio que abriga o museu foi construído em 1876 e se chamava Casa Vanderlei Baís e Companhia. O prédio se destaca pela sua arquitetura e estrutura. São 3 pavimentos com acesso por escada e elevador. Ele funcionava como um grande estabelecimento comercial, desenvolvia atividades de importação e exportação. Hoje, o prédio está tombado como patrimônio histórico e arquitetônico nacional. Olha o que eles têm aqui, o exemplar original de Dom Quixote de La Mancha, de Miguel Cervantes. O museu aborda temas como a Guerra do Paraguai, a implantação da ferrovia, o trem do Pantanal, o desenvolvimento do porto na cidade, as influências indígenas e a escravidão. Mas ele também nos convida para uma imersão no Pantanal e nas tradições, costumes e cultura do homem pantaneiro e desse rico bioma. O museu tem um grande acervo de diversas épocas diferentes. Além de ser transportado em uma viagem ao passado, você vai conhecer o Pantanal de várias perspectivas diferentes. Cada pessoa que visita o museu percebe que o Pantanal é algo muito maior e vai muito além do que vemos. E o melhor de tudo é que a entrada é gratuita. Olha que bacana, gente, é uma sala espelhada aqui e é uma imersão na cultura do Pantanal, né? Aqui são as lendas, ó, que o pessoal da região conta, né? Aí você tem que parar aqui pra escutar e pra assistir. Ó, todo espelhado, ó. Lindo, gente, muito legal. Olha que lindo. O museu funciona de segunda a sexta-feira, das 8 à 1 da tarde. As visitas à tarde somente mediante agendamento por telefone. Para agendar a sua visita, entre em contato com a querida Dona Ramona. Ela é a gestora do museu, é historiadora e ela te acompanha nas visitas guiadas, explicando tudo sobre o local. O Pantanal é considerado a maior área alagável do planeta. Ele também é considerado uma reserva da biosfera mundial. E muita gente não sabe que ele é dividido em 11 micro-regiões, cada uma com as suas características de fauna, de flora. E aqui no Museu do Homem Pantaneiro, atrás de mim, ó, estão amostras de algumas dessas regiões. Vou ali mostrar para vocês. Olha que lindo, nós temos o Pantanal da Inhacolândia. Então as pessoas vêm para cá imaginando que vão ver sempre a mesma paisagem, os mesmos animais, e não é assim que funciona. Aqui já é do Pantanal do Abobral, que é uma outra região. Aí nós temos o Pantanal de Nabilec, que fica na cidade de Porto Murtinho, o Pantanal de Miranda e o Pantanal de Aquidauana. Olha que lindos os painéis. Aqui do outro lado, nós temos a linda Serra do Amolar, o Pantanal do Paraguai. Do lado de cá do painel, da esquerda para a direita, nós temos o Pantanal de Cáceres, de Poconé, de Barão do Melgaço, Paiaguás e Paraguai. Para vocês terem uma ideia da imensidão do Pantanal, ele tem cerca de 150 mil quilômetros quadrados de extensão e é considerado a região com a maior concentração de animais por quilômetro quadrado.
Ele tem cerca de 263 espécies de peixes e mais de 600 espécies de aves catalogadas. A área inundada do Pantanal é o equivalente a todo o estado de Santa Catarina e caberiam aqui 4 países europeus: Bélgica, Suíça, Portugal e Holanda. A maior parte do bioma pantaneiro está localizado no Brasil, dividido entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e o restante, a menor parte, divididos entre Bolívia e Paraguai. No Brasil, 65% do território do Pantanal fica aqui no Mato Grosso do Sul e os outros 35% ficam no estado do Mato Grosso. Na época das cheias, cerca de 80% da área aqui fica alagada e por isso a necessidade de se levar o gado para as partes mais altas para que eles não morram afogados. E é daí que surgiu uma expressão muito conhecida por aqui chamada boi de piranha, não sei se vocês já ouviram falar. Para poder transportar o gado em segurança pelos rios e fazer as travessias, geralmente é preciso sacrificar um dos animais, ferir ele, né, e colocá-lo no rio. Assim as piranhas atacam este boi e o resto da comitiva consegue passar com o rebanho em segurança. É algo meio cruel, mas é cultural, é uma prática já usada há muitos anos para poder fazer essa travessia e salvar os rebanhos da época das cheias aqui no Pantanal. Agora, nós estamos no período ainda de cheia, mas a partir de maio, por aí já começa a época da vazante, que é quando os rios começam a esvaziar e dá início à época da seca aqui no Pantanal. Grande parte da água que causa essas inundações aqui no Pantanal vem do rio Paraguai. Ele é o 8º maior rio da América do Sul e ele despeja milhões de litros de água por dia aqui na planície pantaneira. Então, a região do Mato Grosso, ela abrange o Pantanal de Cáceres, de Poconé e Barão de Melgaço. Mato Grosso do Sul fica com 7 dessa imensa porção pantaneira. Dentro de cada uma dessas sub-regiões que a Embrapa definiu, ela tem uma característica diferente ou algo diferente. Por exemplo, aqui a região da Nhacolândia, a principal característica dela são as lagoas de água salobra. Aí, aqui é a região do Pantanal do Paraguai, essa região aqui é onde nós nos localizamos. A cidade de Corumbá, ela abrange Pantanal do Paiaguás, Pantanal do Paraguai e Pantanal da Nhacolândia. Corumbá é o 11º município em extensão territorial. A cidade é pequena, mas o seu município é muito grande. Quando você chega em Corumbá, você não vai para o Pantanal, você já está no Pantanal. Corumbá é uma cidade inserida dentro dessa imensa planície, que temos inclusive arte rupestre. Então essa região, essa planície, ela é mantida principalmente pelo sistema hídrico do Rio Paraguai. O Rio Paraguai é o mantenedor de toda essa imensa planície. É ele que abastece de água todo esse sistema hidrológico, né? É como se um rio, um braço do Rio Paraguai, ele entra dentro de um outro braço de rio, dentro de uma outra baía, dentro de um outro local. Então é o Rio Paraguai que é o mantenedor disso tudo. O Mupan são 3 pavimentos. Aqui embaixo tem réplicas de inscrições rupestres que foram encontradas no Pantanal. Então, vamos lá subir as escadarias e começar a conhecer o grande acervo do museu? It's just the feeling of a distant melody unknown. I was doing fine, I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. A Guerra do Paraguai, ela nos apresenta batalhas extremamente difíceis e que a coroa portuguesa, o exército brasileiro, ele teve que fazer uma estratégia de guerra muito maravilhosa para poder conseguir vencer essas batalhas. Só que essa aqui o museu ele representa a retirada da laguna. A
A retirada da laguna ela é um dos episódios mais tristes relatados pelo Visconde de Toné, porque a gente já estava num processo de muito cansaço. Nós estávamos sendo atacados por várias epidemias, já tínhamos sido atacados por várias epidemias de cólera e estávamos ainda numa epidemia de cólera. A cólera ela veio e atacou uma, duas, várias vezes. Além de que nós não conhecíamos o território em que nós estávamos lutando. Então a Guerra do Paraguai mostrou que o Brasil ele não conhecia este território. Os soldados que vieram lutar aqui, eles vinham de Minas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, mas não tinha muitos soldados aqui da região. E esse território ele muda a sua configuração de acordo com o ciclo das águas. Então a gente estava num processo em que, além da falta de alimentos, além da falta de remédios, nós não tínhamos conhecimento do nosso espaço. E aí foi uma batalha em que quase perdemos. Tá? Então, e outra coisa também que há de se observar nessa guerra é que haviam muitas mulheres nesse período lutando na guerra. Eram enfermeiras, eram mães, eram esposas que acabavam ficando sem os seus esposos e acabavam se tornando prostitutas. Então era um bando de mulheres que acompanhavam essas tropas e que tinham uma função. De alguma forma elas tinham uma função na ajuda da própria defesa do território. Então houveram mulheres e um grande número delas sobreviveu. Caxias observou que nós já estávamos com a guerra vencida e que não havia necessidade de se acompanhar o Solano Lopes até o território paraguaio, que a guerra já estava resolvida. Só que aí, por ordens do Dom Pedro ou o Conde D, resolveram atacar o Paraguai e acabou aquela matança infeliz, né? Que as mulheres paraguaias se vestiram de homens, colocaram roupa de soldado nos seus filhos e foram para a frente de batalha. E aí foi um desastre total que a gente quase dizimou o Paraguai de vez. Ele não tinha necessidade de começar 3 frentes de batalha, ele um país contra a Argentina, contra o Uruguai e contra o Brasil. Ele atacou 3 países ao mesmo tempo. E acabou que se rebelaram contra ele, né? A Guerra da Tríplice Aliança é justamente isso, o final em que o Paraguai ele é derrotado. Ele chegou a invadir Corumbá e destruir, né? Dizimou a cidade na época. Corumbá de dezembro de 1864 até junho de 1867. Corumbá foi palco de guerra nesses quase 3 anos de ocupação. Então a gente foi invadido, saqueado, estuprado, quase dizimado. A população brasileira nesse espaço ela sofreu muito. Acabou que fugimos para Cuiabá e o resto do país. Nós não tínhamos o telégrafo chegou aqui em Corumbá, nessa região, já a partir do início do século XX, 1904 mais ou menos. Então quando o telégrafo chegou foi assim né? Porque nós passamos a fazer parte da modernidade, era o que diziam na época. Nós passamos a fazer parte da modernidade porque nós já tínhamos comunicação, iluminação e transporte. Então nós já estávamos inseridos dentro do mundo, já fazíamos parte do mundo civilizado. E o que a comunicação nos trouxe. Mas por falta dela, o Paraguai nos atacou e teve tanto sucesso, porque a nossa comunicação era apenas via fluvial. Por quê? Pela sua importância, porque as fronteiras passaram a ser definidas através dele. Ele foi incumbido de fazer a instalação dos telégrafos, pelo imperador ele foi mandado para fazer a instalação dos telégrafos e delimitar as nossas fronteiras. Então ele teve 2 missões importantes. Só que nisso, de delimitar a fronteira e abrir, trazer as comunicações, ele acabou se deparando com várias etnias. E ele percebeu que a parte mais frágil da população brasileira era o índio. Sem contar que ele percebeu e ele recebeu muito apoio dos índios na construção dos telégrafos. Porque o índio, como conhecimento, como o seu detentor do saber daquele espaço, ele mostrava para ele: aqui você vai encontrar um rio, ali você vai encontrar uma cordilheira, ali você vai encontrar uma mata densa. Então o índio funções acabou tendo, né? Ele criou a FUNAI, ele delimitou o território, ele marcou os limites e criou, implantou as linhas telegráficas. Well, I thought I knew what life was all about. That song had all. Este porto passou a ser bastante movimentado. Com a abertura dos portos em 1835, grande número de mercadorias, de pessoas e mercadorias passaram a circular aqui.
Em 1836, 37, não me lembro a data exata, o imperador percebeu que nós estávamos ganhando dinheiro, comprando e vendendo mercadorias sem a presença dele. Resultado, ele mandou implantar uma alfândega em Corumbá. Essa alfândega, a partir do momento que a alfândega é implantada aqui passa a ser o destino final de toda a mercadoria que vem para a província de Mato Grosso e para a Bolívia, porque nós exportávamos para a Bolívia também. Então, aqui era o destino final de toda essa mercadoria. E aí passamos a receber grandes navios internacionais, inclusive. I was going on, still minding my own business, never knew the life had just begun. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face, never will I be the same again. I wanna see your face again, oh let me see your face again. I'm far from being satisfied yet. I have to see your face again, oh let me see your face again, and take me to the place we first met. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face, never will I be the same again. Never will I be the same again. A Casa da Memória Dr. Gabi é um ponto turístico da cidade alta de Corumbá. Como ele estava fechado para manutenção, parte do seu acervo está temporariamente em exposição aqui no MUPAN. Tem uma imagem aqui, essa obra de arte dele aqui, que tem uma representação muito interessante. É uma Nossa Senhora com traços indígenas e os seus anjos, eles são negrinhos, são negros. Então, são as representações que a gente tem da Casa do Dr. Gabi, é um espaço de memória extremamente importante, mas neste momento ele está fechado para reforma. I'm waiting at the doorstep, I'm finally home. I've been gone for too long. Standing here a while just to take. Pessoal, esses ladrilhos hidráulicos aqui, ó, feitos de cimento, além de deixar o piso lindo, é incrível como eles deixam o ambiente bem mais fresco. Dá a impressão de que o ar-condicionado está ligado aqui nessa sala. E é só por conta do material utilizado aqui no piso, os revestimentos, como ele deixa o ambiente mais fresco. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe e deixe seu like para o YouTube entender que estão gostando do nosso conteúdo e enviar ele para mais pessoas. Até o próximo vídeo e a próxima viagem! Radio's playing our song. And then you stood there smiling